Sem marcador. Tocar duas vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus. Amado e queridos irmãos e irmãs, onde você estiver, como você estiver, em qualquer lugar do planeta Terra, que a paz de Deus esteja com você. Não importa o nome que você dá a Ele, mas Ele é um Deus único. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco. Mas não se esqueça de escrever aí no nosso grupo. Nós somos o grupo GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma religião, não somos uma igreja, nem casa espírita. Mas nós pregamos, ensinamos, pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós estamos fazendo o estudo Vida Além da Vida. Estamos estudando através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, na coletânea de livros de 13 livros didáticos, começando do nosso lar até a vida continua. Hoje nós vamos gravar o capítulo 39. Anterior, nós não gravamos o nosso lar. Nós apresentamos relatório do elo perdido, do nosso estudo, da nossa pesquisa que nós fazemos desde 2016. Nós então te colocamos para examinar e estudar as 3 revelações. A primeira, a revelação Moisés, segunda, Jesus, e a terceira, a doutrina do Consolador. O nosso estudo é o seguinte, é uma pergunta. Por que é que a igreja, a religião, não aceita a lei de Deus? Está sempre na contramão da verdade. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, estudando Vida Além da Vida, relatório, o elo perdido. Agora, hoje, nós vamos dar continuidade do nosso estudo do nosso lar, que é o primeiro livro da coletânea. O nosso lar é uma cidade espiritual que fica na crosta da terra, a 50 quilômetros do estado do Rio de Janeiro. Não é o céu não, viu, meu irmão? Não é o paraíso e nem o lugar dos eleitos, porque lá ainda está no umbral. É uma cidade de transição, porque nós, lembra da escada de Jacó? Que no futuro abria-se o portal para a comunicação da humanidade de cima à humanidade de baixo. Nós desencarnamos deste corpo, voltamos para o mundo espiritual, que é a nossa vida verdadeira, a vida eterna. Fazemos um estágio, temos um tempo de descanso, de meditação, de estudo. Aí fazemos uma reflexão
escolhemos uma nova família, um outro corpo, e voltamos para o corpo físico, para provar que aquilo que nós aprendemos teoricamente no mundo espiritual, lá é como que fosse o vestibular para entrar na faculdade. É o que nós estamos estudando. O que fazem os moradores do nosso lar. Hoje nós vamos gravar o capítulo 39. O 38, André Luiz foi visitar a família de Tobias. E ele ficou encabulado, ficou pensativo. Como é que pode? Tobias tinha 2 mulheres. Porque ele, quando no corpo físico, ele casou por 2 vezes. Agora, no mundo espiritual, os 3 havia desencarnado, estavam morando juntos, no mesmo teto. E ele fica impressionado com a recepção, com o amor daquela família, a paz, a harmonia, a conexão com a verdade. Mas deixou ele impressionado. Quando ele está com dificuldade, ele procurava a enfermeira, a Narcisa, ou a nossa irmã, a mãe de Lisa, né? Nossa irmã Laura. Então ele esperou a folga, aí ele foi até a casa de Lisa. E lá então ele esperou que o jovem fosse para a diversão, né? Porque toda noite ele sai para ouvir música, para ir para o teatro. Ele esperou ele sair. Aí ele contou a situação dele para a nossa irmã Laura. Nossa irmã Laura, prestativa, ficou ouvindo ele, porque aquela técnica, melhor do que falar é ouvir. Meu irmão, minha irmã, se alguém vai fazer uma pergunta, vai buscar um conselho para você, vai pedir uma opinião, primeiramente, ouça ele, deixa ele falar. A hora que ele lhe der a deixa, você responde. O que você acha? Porque ele confiou em você. Ele espera uma saída, uma orientação. Aí ele contou o caso. Porque ele disse, eu fico pensando, eu não faria isso. Se isso acontecesse comigo, eu jamais iria fazer isso com a minha irmã, com a minha Zélia. Nós éramos um casal perfeito. Isso seria transgredir a lei do casamento. E ela ficou ouvindo. Aí depois disse, André, você agora está no nosso lar. Você agora está no mundo espiritual. Você tem que ter afinidade. Você tem que entrar em sintonia com o ambiente de agora. André, você viu a harmonia? Você viu a conexão com o Criador, com o Mestre Jesus? A felicidade que reina dentro daquele lar? Tobias e aquelas mulheres conseguiram vencer o monstro terrível da humanidade, que é o ciúme. O ciúme é egoísmo, é orgulho, é preconceito. O ciúme, André Luiz, é animalesco, é ainda o DNA do homem da caverna. É isso que o nosso irmão, Espírito da Verdade, disse a Kardec quando ele perguntou, poderá ser feliz o homem na Terra? E ele respondeu sim. Ele não disse que não, ele disse que sim. O dia que o homem conseguir tirar da consciência
ser dominado pelo egoísmo, o egocentrismo, o orgulho. Orgulho é falta de fé, é falta de confiança, é autoritarismo. Esses dois sentimentos geram o preconceito. Por isso em que o homem se torna tão animalesco, age como um animal. O egoísmo, o meu, a propriedade. Com esse orgulho, o homem se desvia do próprio ensinamento de Jesus. O Senhor Jesus, ele nos ensina, André, que os verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Faz muito bem, André, que você venha pedir orientação para que nós sentamos, porque diante desses desencontro com a realidade, a melhor maneira é nós sentarmos, discutirmos espiritualmente, buscamos a meta da razão, da verdade, para deixarmos o egoísmo, o ego. Nós temos que nos liberar, André Luiz, do corpo, da carne, da matéria. Porque o material, o egoísmo material é ainda medieval, é ignorante ainda. Precisamos evoluir. Então André disse, mas eu não seria capaz de fazer isso. No lugar de Tobi, eu não faria isso com a minha esposa Zélia. André Luiz, é porque você tem na sua mente que o casamento, quando fala em casamento, se pensa no sexo. O sexo, para aquele que tem a mente deturpada. Lembra que o nosso irmão Paulo, ele fala que aquele que é profano, nada é profano. Profano é a mente de quem acha que algo é profano. A sujeira, a maldade está na nossa consciência. Por isso que nós temos que nos libertar do velho homem. Por isso que Jesus diz, necessário vos nascer de novo. Ter cuidado com a igreja, com a religião, com a política. É ela que nos orienta, nos leva para esse abismo. Lembra da palavra do mestre? Quando disse a Pedro, Pedro, te detenha, raciocina, Pedro. Segue-me tu, deixa os religiosos. Eles são cegos, condutores de cego, ambos cairão no buraco. Porque para os nossos irmãos religiosos, para os políticos, quanto menos os seguidores entender, é melhor para eles manipular. Então, Pedro, é uma artimanha, é uma maldade. É um jeito de enganar, egoísta, de querer ser melhor do que o outro. Percebe quanto as nossas as religiões, os homens, desclassificam a mulher, diminui a mulher, faz tudo para retroceder a mulher no tempo e no espaço. Por quê? Se o Criador, quando nos criou, no sexto dia da criação, ele criou o corpo, que é a veste do Espírito, que nós estamos liberados dele hoje.
Mas naquele dia que criou aquele corpo material, aquela veste que nós usamos no corpo físico, ele colocou no mesmo corpo o Homo sapiens, o macho e a fêmea, e abençoou. Portanto, André Luiz, a boca que abençoa não pode amaldiçoar. O casamento, a junção da carne, é simplesmente o sexo, a procriação. Lembra do casamento material? Até que a morte os separa. Separou-se o corpo da carne, voltamos para o plano espiritual, somos todos irmãos, somos um estágio de angelical. Agora, o casamento é espiritual, é o amor, o casamento que Deus ajunta, o amor, o casamento de Deus. André, há um tempo desse, esteve aqui um espírito muito elevado. E ele bateu numa tecla várias vezes. Se eu pudesse, eu materializava aos religiosos, aos dirigentes religiosos, para explicar para eles. Fora da caridade não há salvação. Mas melhor do que isso é a fraternidade. Porque sem fraternidade não há caridade. A caridade é inválida. A fraternidade que é a lei universal. É o amor. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só assim mostrarei que sois meus discípulos se amaram uns aos outros. Porque os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Por isso, o nosso grupo, nós do GK, Grupo Ecumênico do Amor, para fazer isso temos que ser ecumênicos. Nós podemos participar, fazer parte de qualquer movimento, qualquer religião, mas não nos envolvemos com ele, não se conectamos com ele. Participamos, porque isto é fraternidade. Você pode pertencer à maior igreja, você pode ter o maior posto na religião, você pode fazer muitas caridades, mas se nessa caridade não houver a fraternidade, lembra da palavra do mestre, que não saiba a mão direita o que a esquerda está fazendo. Lembra também do nosso irmão Paulo, quando diz, mesmo que desça um anjo do céu, revestido de luz, e lhe deu uma doutrina que não é concernente à do Evangelho, não aceita, é falso. Lembra do relatório da samaritana? O Senhor Jesus disse para ela, tivesse 5 maridos. Agora o 6º, você não é casado com ele. Mas Jesus não repreendeu. Porque este 6º não era casado na igreja nem no cartório. Mas era o amor de Deus, era o casamento de Deus. Viviam por amor. É o verdadeiro casamento. Aqui, André Luiz, no nosso lar, o que comanda é a fraternidade. Por isso a união, por isso a unificação, por isso que aqui um não atravessa na frente do outro. Porque todos consideram igual. Quando um espírito, André Luiz já tinha passado por essa experiência, né? Quando um espírito não quer fazer nada, quando o espírito não quer entrar, ele vai para o repouso, fica lá, quanto quiser. Até o dia que ele resolve, ou seja, reencarnado compulsoriamente, mas não é esforçado a fazer nada. Aqui é o livre-arbítrio do Criador.
Aqui o comandante é Jesus. Quer saber o que fazer? É só ler e estudar o Evangelho e seguir a Jesus. A palavra diz: bem-aventurado aquele que confia em Deus, mas ai daquele que coloca sua confiança no homem. Tenha cuidado, minha irmã. Nos acompanha. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador deste grupo. Nós estamos sempre estudando, sempre procurando fazer o melhor. Mesmo que seja pouco, é melhor do que não fazer nada. Uma coisa é certa, minha irmã. Procura sempre, meu irmão, fazer o bem. Procura ser melhor hoje do que você foi ontem, para que amanhã você seja melhor do que você foi hoje. Você compreende? Isso é evoluir, isso é crescer, é querer crescer, não é ficar estagnado. Porque você pode ficar estagnado, mas o tempo não fica. O tempo, o relógio não para. O relógio do tempo não precisa bateria, não precisa dar corda, ele funciona. Queira você querendo ou não, ele está funcionando. E o tempo passa e você nem percebe. Ainda bem que o nosso Deus é Deus de amor eterno. Não é o Deus que a igreja inventou, não. Porque Deus, ele não perdoa, mas também não condena. Quando o ser, o espírito erra, ele toma as mãos e dá uma nova oportunidade. Esse é o Deus que nós servimos. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade é o que nós desejamos. Tocar.